Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Bom, o número atômico e o número de massa de um íon monoatômico com carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons são respectivamente, e temos aqui nossas alternativas. Bom, para você fazer essa questão é importante que você entenda o que é um íon, o que é número atômico, o que é número de massa, número de elétrons e também o número de nêutrons. Bom, então eu vou fazer o passo a passo aqui para você entender o que está sendo perguntado nessa questão. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o átomo. Aqui nós temos um átomo e a gente não sabe que átomo que é esse. Sabemos apenas que nós temos aqui um íon monoatômico, né? Então a gente está falando de um íon de um único átomo, mas a questão não diz para a gente que átomo que a gente está trabalhando. Então eu não tenho um símbolo de um átomo na tabela periódica para eu poder colocar aqui. Eu vou colocar o símbolo X, tá? Vamos dizer que esse daqui é o nosso átomo. O íon é quando você tem um átomo que ele possui uma carga. Essa carga pode ser positiva, caso você perca elétrons, ou negativa, caso você ganhe elétrons. Aqui, ó, o exercício fala de um íon monoatômico, que é um íon deste átomo, com carga mais 3. Se você tem carga mais 3, significa que você perde 3 elétrons para ter essa carga. Então eu vou colocar aqui do lado do átomo o nosso íon. É o íon desse átomo. O que é o íon desse átomo? É o mesmo átomo, só que ele fica com uma carga positiva mais 3. E se ele tem essa carga positiva mais 3, é porque ele perdeu 3 elétrons. Eu sei que você pode ficar se perguntando, poxa professor, mas se ele perdeu, não deveria ser negativo? Não. Porque o elétron ele é negativo, ele tem uma carga negativa. E quando você perde uma coisa negativa, que é o elétron, você fica com uma carga positiva, que é o sinal contrário, tá bom? Então, perdeu 3 elétrons, fica com a carga mais 3. Se tivesse perdido 2 elétrons, vamos supor que fosse um íon também, tá? Ele vai ter carga monoatômico, só que com carga mais 2. Mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Carga mais 1, porque ele perdeu 1 elétron. Tá? Então, se eu tivesse, vamos supor, um átomo com carga menos 4. Aqui é porque ele ganhou 4 elétrons. Então, você tem que ficar esperto aí com essas cargas e não confundir. Quando você vê mais 3, perdeu 3 elétrons. Se fosse menos 3, teria ganhado 3 elétrons. Ok? Bom, então o íon ele vem deste átomo. O íon é um átomo, só que um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. No nosso caso, um átomo que perdeu elétrons, tá bom? E aí, o que ele fala com relação a esse íon, né? Ele quer saber o número atômico, tá? Ele quer saber o Z aqui. Ele quer saber o número de massa, que é representado pela letra A, tá? Aqui, ó, A, de um íon monoatômico com carga 3+. Que contém 10 elétrons e 14 nêutrons. Bom, então vamos lá. Ele possui 10 elétrons e 14 nêutrons. Quem que possui 10 elétrons e 14 nêutrons? É o nosso átomo ou o nosso íon? É o nosso íon. Olha a interpretação da questão. Ó, tem um íon monoatômico com carga 3+, que contém. Então a gente está falando do íon. 10 elétrons. Então aqui você vai dizer o seguinte, ó. O íon tem de elétrons 10 elétrons. Lembrando que ele perdeu 3, hein? Ele perdeu 3, mas tem 10. E ele tem 14 nêutrons. Então, o número de nêutrons é igual a 14. Tá? Agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber o número atômico dele e a gente quer saber o número de massa dele. Pessoal, se ele perdeu 10 elétrons, né? Quantos elétrons ele tinha antes de perder? Esses 10, ele tem 10 elétrons. Quantos elétrons ele tinha antes de perder esses 3 elétrons aqui? Quando ele era um átomo, ele tinha 13 elétrons. Tá, professor, mas para que eu tenho que saber disso? Porque em um átomo, quando ele não é um íon, um átomo assim, ó,
que a gente diz que é um átomo no estado fundamental. O número de elétrons ele é igual ao número de prótons ou número atômico. Então, se ele tem 3 elétrons no átomo, o número atômico dele é 13, o que significa que o número de prótons é 13. Tá? Número atômico e número de prótons dá na mesma. Então, você descobre o número de prótons e o número atômico a partir do número de elétrons de um átomo no estado fundamental. Quando ele era um íon, ele tinha carga 10. Ele tinha 10 elétrons, desculpa. Carga mais 3, o que significa que anteriormente ele tinha 3 elétrons a mais. Tá bom? Você descobriu o número de elétrons que ele tinha quando ele era um átomo, então você sabe que o número atômico e o número de prótons é igual àquele número de elétrons. Então aqui você já responde a primeira, ó. Qual que é o número atômico? É 13. Ou é a letra A ou a letra D é a correta. Você já sabe, então, o número de nêutrons e você sabe o número atômico e número de prótons. Para calcular o número de massa, é só você utilizar a fórmula. Olha só. Fórmula para calcular o número de massa. Aí você vai dizer que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Professor, mas se o número de nêutrons no íon é 14, no átomo ele também é 14? Também é 14, tá? A única coisa que muda do íon para o átomo é o fato de perder ou ganhar elétrons, tá? Então é só essa carga aqui que muda. A massa é a mesma, tá? O número de massa no íon e no átomo é a mesma. O número atômico que você tem aqui, ó, também é 13, tá? Ele não muda. O do íon e o do átomo é o mesmo. A única coisa diferente é o número de elétrons, tá? Então, ó, o número de massa vai ser igual ao número atômico, que a gente sabe que aqui também é 13, tá? Que é 13, mais o número de nêutrons, que é 14. Aí você vai fazer essa soma. 4 mais 3 é 7, 1 mais 1 é 2. Então, o número de massa vai ser igual a 27. Belezinha, pessoal? Agora a gente já sabe qual é a questão correta, né? A gente tem aqui 13 e 27 na letra A. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química, onde aprendemos a fazer o cálculo do número de massa de um íon com carga mais 3. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!